Qual a virtude mais importante de se cultivar no mundo profissional e na vida? Carlos Bernardo Gonzalez Pecot escreveu muitos livros sobre o autoconhecimento, que ensinam o ser humano a se conhecer. O livro base para sua conduta foi escrito por Pecot. Nesse livro, há cartas escritas para o seu único filho, Carlos Frederico. Essas cartas, após a morte do autor, elas foram reunidas em um livro. Diante desse livro, podemos nos perguntar: se você pudesse, em poucas palavras, dar uma única recomendação ao seu filho, o que seria? Seja valente. Para enfrentar o futuro, é preciso valentia, é preciso desterrar dentro de si o temor. Nessa primeira mesa desse webinário, eu vou apresentar a resposta a 3 perguntas. O que é a valentia? Qual a importância da valentia e como cultivar a valentia na vida? No mundo profissional, é comum termos que enfrentar processos seletivos. Para mim, não é uma experiência muito agradável. Uma vez eu fui prestar o processo seletivo para o doutorado e na hora eu vi os outros candidatos e tive vontade de desistir. E um pensamento me veio à mente: eu não vou passar, eles são melhores do que eu. Assim, se eu não vou passar, por que devo continuar? Esses pensamentos, eles me assombravam, e esse é um axioma fatal. Naquele momento, eu percebi que esse pensamento não era bom. E a filosofia ensina, nesse livro Herança de Si Mesmo, que o homem herda a si mesmo em vida. E logo, se eu quisesse ser aprovado, eu tinha que permanecer no processo seletivo. Afinal, como é que diz a lógica, né? Só é aprovado quem concorre. Se eu nunca concorresse, me deixando viver a experiência, eu nunca teria a oportunidade de saber se eu poderia ser aprovado. Depois que eu terminei de subir as escadas, eu esperei no corredor até que eles me chamassem e fosse a minha vez na entrevista. Aqueles minutos, eles duraram uma eternidade. Eu estava em silêncio, esperando, e eu percebi naquele momento que eu tinha valentia. E o que é a valentia? A valentia ela é uma força. Era essa força que me impedia de desistir e de deixar reinar o temor. A filosofia ela aconselha que tudo na vida tem que ser feito com valentia. E eu senti que eu estava com valentia porque eu havia me preparado para o exame. A valentia ela surge quando há conhecimento. Quando há conhecimento, há valentia. Eu preparei a minha mente pensando em várias perguntas que poderiam me fazer. Em geral, as pessoas não se preparam para a entrevista, mas eu me preparei. Eu estudei o projeto, revi minha trajetória, recordei aspectos do meu currículo que era importante destacar, entre vários outros aspectos. Ser valente é dar provas de segurança pessoal. E eu estava seguro. Mas por que eu estava seguro? Eu tinha conhecimento, mas não era só isso que me fazia ser valente. Eu descobri que eu tinha valentia porque eu confiava em mim mesmo. O que é confiar em si mesmo? Só houve confiança porque eu me conhecia, né? Então, a filosofia, já naquela época, ela havia me ensinado que eu, como ser humano, sou um ser biopsicoespiritual e que Deus me fez com todos os recursos internos para realizar aquilo que me propunha e mudar o meu destino. Deus me deu uma mente e uma consciência. A mente para pensar e a consciência para guardar todos os conhecimentos e sentimentos úteis para fazer o bem a mim mesmo, à humanidade e a humanidade mais próxima de mim, né? Às vezes é difícil definir o que é o conhecimento de si mesmo. Vamos tomar aqui uma imagem. O conhecimento de si mesmo é o elixir da felicidade. Ou seja, me respondam vocês, alguém pode ser feliz sem conhecer a si mesmo? A filosofia ensina que o conhecimento de si mesmo implica conhecer tudo quanto o ser representa, quanto tem internamente, e especialmente conhecer os pensamentos, e mais especialmente ainda as deficiências. E ainda mais, é necessário conhecer as forças que operam no interior de cada um, que pensamentos influenciam a vida, que ideias se assimilariam, às vezes, da mente de cada um. E naquele momento de espera para a entrevista, eu senti que eu me conhecia, porque eu conhecia as minhas virtudes e os pensamentos que atuavam em mim. Havia segurança pessoal que veio do conhecimento de mim mesmo. Eu tive valentia porque eu tinha conhecimento. E, acima de tudo, um conhecimento de mim mesmo.
A logosofia foi a ciência capaz de me mostrar como conhecer a mim mesmo. Esse, inclusive, é um dos grandes objetivos do conhecimento logosófico, né? A logosofia é uma ciência nova e concludente que revela conhecimentos de natureza transcendental e concede ao espírito humano a prerrogativa, até hoje negada, de reinar na vida do ser que anima. Conduz o homem ao conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e das suas leis universais. A logosofia, então, ela dá ao homem um caminho para conhecer a si mesmo, que é esse caminho da evolução consciente. Ou seja, se eu quero me conhecer, eu preciso seguir um processo de melhoramento. E são dois processos que caminham juntos, né? O de conhecer a mim mesmo e de evoluir. Porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou buscando ser melhor. E ao buscar ser melhor, eu vou me conhecendo. Depois de um tempo, me chamaram para entrevista, né? Eu entrei na sala, dando mostras ali de segurança, né? Porque eu tinha sentido a valentia. Quando eu cheguei na sala, tinham 3 professores e eu não conhecia ninguém. Tinham 2 mulheres e um homem. Uma delas seria a minha futura orientadora. Após um breve cumprimento inicial, começaram as perguntas e eu tinha uma ideia do estudo que eu ia fazer e eu tinha que defender essa ideia. E é preciso proteger essas ideias, né, iniciais ali, com valentia, principalmente quando elas nascem. Quando eu falei a minha ideia, havia ali um peso de indiferença. Isso acontece quando a gente apresenta ideias novas, né? E aí eu precisei defender a minha ideia para que ela vivesse. E é difícil lutar contra a indiferença dos outros. Consegui defender o projeto porque eu tinha ali capacidade de estudo. Mas como é que eu desenvolvi a minha capacidade de estudo? Estudando logosofia, eu tenho experimentado um termo que eles chamam de segredo das oportunidades. Eu aprendi a criar e a aproveitar as oportunidades que surgem. Então, quanto mais oportunidade eu dou à minha inteligência para que ela se desenvolva, mais a minha capacidade de estudo aumenta. Então, toda vez que eu tinha uma oportunidade de escrever, de exercitar academicamente, eu escrevia. Para me preparar para o mundo da escrita, eu precisava, então, me manter lendo, escrevendo constantemente. E ali o meu objetivo nessas tarefas era só me manter em movimento e permitir que a minha inteligência ficasse ativa. E assim eu fui me preparando. Foi por isso que quando eles me perguntaram sobre o projeto, eu estava bem para responder. Minha inteligência estava ativa, porque eu já tinha cultivado e vinha cultivando a leitura e a escrita em outras oportunidades. Com essa experiência, eu pude compreender que a capacidade de estudo cresce ou decresce de acordo com o estímulo que receba para o seu desenvolvimento. Minha capacidade de estudo estava alta porque eu estava estimulando essa capacidade. Eu respondi ali na hora as perguntas que me fizeram, né, de maneira apropriada, muito bem. Eu estava preparado, confiante, e no final já não me importava o resultado final, mas apenas me manter ativo buscando os meus ideais de estudo, que eles iam se realizar ali ou em outro lugar. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a valentia no mundo do trabalho? Por hora, a gente fica por aqui. Acompanhe o próximo episódio dessa websérie que pretende preparar você para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Para conhecer mais a logosofia, acesse www.logosofia.org.br.